Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. Dessa vez, na disciplina de modelagem matemática, nós vamos mostrar alguns exemplos de modelagem a qual nós podemos estar trabalhando com vocês. Então vamos lá para a nossa apresentação de hoje, onde vamos falar a respeito da modelagem matemática como método de ensino de matemática. E, neste caso, nós vamos dar um exemplo baseado nas embalagens. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é analisar as formas e tipos de embalagem que nós temos. Existem diversos tipos de embalagem com base na forma, no tamanho e no material. Ou seja, nós temos embalagem, elas podem ser de folhas de papel ou celofane, elas podem ser de um saco ou sacola de pano, plástico ou papel. Elas também podem ser uma caixa de papelão ou de metal. Pode ser latas de flandes ou alumínio, dentre outras coisas. Ou seja, as formas geométricas estão presentes nas embalagens. De forma que eu posso falar isso? Então, você tem embalagem que ela tem um formato retangular, tem outras que tem formato cilíndrico, muitas vezes oval. Então, as embalagens elas podem variar nas suas mais variadas formas. Por exemplo, aqui eu coloquei algumas formas. Aqui você tem uma que é um pouco retangular, outra seria um retângulo também. Você tem o formato cilíndrico, normalmente uma caixa ou um prisma. Você tem aqui no caso, normalmente um cilíndrico. Mas essas informações elas podem estar variando de acordo com o produto que você está utilizando, ok? Quando nós paramos para ver a respeito das embalagens, uma das mais utilizadas, eu acredito que vocês devem ver diariamente, é os prismas. E normalmente vem no formato retangular. Neste caso, analisando um prisma, a primeira coisa que nós temos que observar, por ser uma forma geométrica, nós temos que considerar o quê? Que esse prisma ele tem bases superior e inferior, ele tem faces laterais, que seriam ao redor, temos as arestas das bases, seriam esta, e a gente vai observando que essas arestas elas podem variar de acordo com a base. Além do mais, eles têm arestas laterais e você tem a altura do prisma. Na sua maioria, como se tratar de um prisma regular, você vai perceber que a altura ela coincide com a aresta lateral, tá? E uma das coisas é que as bases são paralelas entre si e as faces têm a forma de um paralelogramo. Além do mais, outro que nós vamos colocar aqui é o cilindro, onde analisando o cilindro, por exemplo, aqui a gente pode falar das latas de conserva, óleo ou refrigerantes. E nessa situação, a superfície do cilindro é formada por duas partes planas, que são chamadas de base, e uma superfície não plana, arredondada, que é chamada de superfície lateral. Tá aqui o exemplo de um cilindro, que pode ver muitas vezes nas antigas latas de óleos de alumínio, né? Ou seja, a altura do cilindro é a distância entre os planos das bases. Lembrando que aqui nós estamos tratando de um cilindro reto, tá? Um oblíquo, normalmente, melhor, num cilindro reto, a altura coincide com essa aresta lateral, tá ok? Bom, os sólidos geométricos servem como modelos para as embalagens. Se esses sólidos geométricos servem de modelos para as embalagens, nós podemos concluir, nesse caso, que esses modelos, por seguir um padrão, muitas vezes a gente pode calcular já a área, a gente pode calcular o volume, a área total, a área lateral, a área da base, dependendo da figura geométrica. Dando continuidade aqui à nossa apresentação, nós temos que, para criar uma embalagem, necessitamos saber, primeiro, o tipo de produto que nós temos que fazer, o tamanho, o tipo de consumidor, seja o material, a cor, o adorno, como será transportado. Ou seja, inicialmente procuramos fazer um desenho em perspectiva e planificado, que deve conter todas as informações necessárias, seja nas suas confecções, como medidas, espécie de material, dentre outros. Quando a gente fala em embalagem, nós temos procedimentos que nós temos que adotar com respeito a essas embalagens. O primeiro procedimento
precisamos fazer um desenho, no caso, por se tratar de uma embalagem de um prisma, seria de uma caixa da forma retangular. Ou seja, eu peguei aqui um prisma de medidas 10 unidades, 5 unidades e 3 unidades. Ora, o desenho de um objeto pode ser expresso por meio de uma perspectiva. Neste caso, o segundo procedimento seria utilizar uma folha de papel na forma retangular para fazermos uma caixa com as medidas já descritas. Tal folha deverá ter as medidas do quê? 16 por 8. Aqui fica um pouco pequeno, mas se trata de um retângulo, tá? De medidas 16 por 11. Neste caso, o próximo passo seria pegar uma régua, medir 3 unidades da borda da folha e riscar levemente com um lápis ou uma linha, fazendo o mesmo nas demais bordas. E quando você traça aqui esses 3 centímetros, lembrando que se nós voltarmos aqui à figura, observe que a altura é igual a 3. Então, ao traçar aqui 3 centímetros, 3 para cá, 3 para cá, 3 para cá e 3 para cá, você vai observar que você, em todos os lados, você vai colocar a altura. Ou seja, a partir daí, efetuamos a dobra em cada um dos riscos, montando uma caixinha. Ou seja, ao levantar aqui esses 3 centímetros em cada ladinho, você vai montar a sua caixa. Ou seja, antes de dobrar, deve-se cortar o excesso ou encaixar os pedaços. Aqui apenas eu tratei de uma forma de como você pode construir uma caixa, tá? Claro, essas medidas, elas são importantes naquilo que foi colocado na questão. Bom, dando continuidade, nós percebemos aqui que uma outra coisa importante é verificando a quantidade de material utilizado. Toda vez que você vai fazer uma embalagem, há uma necessidade de saber o quanto que essa embalagem vai utilizar de material. Ou seja, o valor da embalagem incide no valor final do produto. Ou seja, qual a quantidade de material utilizado em uma embalagem. Nesse caso, é importante calcular a área das figuras planas compostas. Aqui eu vou tratar apenas de duas figuras. Uma de um formato prisma retangular e outro o formato de um cilindro. Tá? Então, a gente vê aqui que nesse caso, vejamos a figura abaixo, no caso. Você vai observar que há uma planificação de uma caixa. Aqui, infelizmente, não vai dar para vocês verem direito os pontilhados, mas eu vou tentar mandar o material para vocês, para que vocês possam ter acesso a essa coisa mais detalhada, tá bom? Mas quando você olha aqui, você tem uma planificação da figura, feito alguns recortezinhos em pontilhado, tá? E você vai observar que a área total dessa figura são as áreas das faces, mais a área da base. Você vai observar que, neste caso, aqui você tem uma base e aqui você tem outra base. E você tem as faces, 1, 2, 3, 4 faces laterais, com 2 bases. Tá? Bom, além do mais, a área total, a gente viu que num prisma é 2 vezes ECH, que representa a altura, o height em inglês, você também pode substituir por C, tá bom? Então você tem que 2 vezes C vezes A, mais 2 vezes C vezes B, mais 2 vezes B vezes A. Ou seja, se eu pego aqui, neste caso, as medidas A, B e H, ele representa largura, comprimento e altura, respectivamente. Se eu tomo uma caixa de medidas 6, 9 e 16, qual seria essa área total? Ora, para que a gente venha a determinar essa área total, a primeira coisa que eu precisaria fazer aqui, deixa eu só voltar aqui rapidinho. A área total seria o quê? 2 vezes H vezes A, mais 2 vezes H vezes B, mais 2 vezes A vezes B. As medidas foram colocadas, nós temos que elas são dadas por quais valores? Por 6, 9 e 16. Então, aqui eu ficaria com 2 vezes o H é 16, vezes o valor de A é 6, mais 2 vezes, novamente, o valor de H
16 vezes o valor de B, que é 9, mais 2 vezes o valor de A, que é 6, vezes o valor de B, que é 9. Olha, se você fizer as multiplicações direitinho aqui, você tem 2 vezes 16 vezes 6 dá 96, mais 2 vezes 16 vezes 9 dá, vamos lá, 9 vezes 6, 54, 5, 144, mais 2 vezes 6 vezes 9, 54. Bom, eu sei de uma coisa, se você multiplicar direitinho as coisas aqui, você vai encontrar um total de 588 metros. No caso, não colocou unidades, a gente coloca apenas unidade de área, ok? Então, essa seria a medida que nós estamos procurando, nesse caso, para para esta figura plana, com essas medidas. Então, voltando aqui novamente à nossa aula, nós podemos colocar para vocês a seguinte agora situação. E se eu tiver uma lata cilíndrica? Uma lata cilíndrica, o que você vai observar é que na sua planificação você fica com 2 círculos e com uma região retangular. Ora, como podemos verificar, a superfície lateral da lata é retangular, ou seja, a superfície lateral. E, portanto, a área pode ser encontrada por meio do produto entre 2 lados consecutivos. Ou seja, se eu tenho aqui um A vezes B, por exemplo, ou seja, para calcular essa área lateral, tomar a medida do contorno do cilindro, que vem a ser um dos lados do retângulo. Ou seja, quando você olha para esta região aqui, ó, nada mais é do que a planificação, tá ok? Essa parte lateral representa essa que é a altura. Portanto, ao fazer o contorno com barbante, essa parte do contorno nada mais é do que o comprimento de uma circunferência, que é dado por 2π vezes o raio. E a altura seria h. Então, portanto, se você quer fazer esse cálculo, você teria que colocar lá 2π vezes r vezes a altura. No caso, ou seja, multiplicar a medida do contorno pela da altura da lata, a gente obtém a área lateral. Ou seja, fazer o produto entre o raio da circunferência pela metade do seu contorno, a gente vai obter a área do círculo. Ou seja, a área do círculo é o contorno, 2π vezes o raio, vezes, nesse caso, a altura, no caso, seria R. Ou seja, nessa situação aqui, veja que ele multiplica pela metade da medida do seu contorno. A metade da medida do seu contorno é o quê? 2π vezes o raio dividido por 2 dá π vezes o raio, vezes novamente o raio, ficando π vezes r ao quadrado. Lembrando que tem 2 circunferências, portanto, você tem 2 vezes essa área. Ou seja, com respeito ao cilindro, a área total seria a área lateral mais a área dos círculos, ou seja, a área lateral seria o contorno vezes a altura. O contorno é 2π vezes o raio vezes a altura, ou seja, ficando 2πrh. Já a área da base é πr ao quadrado. Portanto, a área total é 2 vezes a área lateral, que é 2 vezes πrh, mais 2 vezes πr ao quadrado, que seria a área da base. Portanto, se eu colocar 2πr em evidência, fica 2πr vezes h mais r. Essa é a área do círculo. Ou, desculpe, a área total do cilindro. Ou seja, as expressões a seguir que permitem calcular a área de um prisma de base retangular e de um círculo de base circular, um cilindro de base circular, podem ser considerados modelos. Ou seja, eu tenho aqui a área total de um prisma é dado por 2AB mais 2 vezes BH mais 2 vezes AH. Lembrando que H representa a altura, ou em alguns casos o valor de C. Já a área total de um cilindro é 2π vezes o raio vezes H mais R. Bom, antes de dar continuidade aqui, muitas vezes você sabe como calcular a área de quanto material vai ser utilizado. Só tome cuidado que em alguns momentos
devido a gente precisar fazer alguns recortes, pode ser que você fique com uma certa perda. Neste caso, os cálculos que foram feitos não estão considerando as perdas, que muitas vezes é feito nos recortes. A gente viu que na figura pontilhada, principalmente na planificação de um prisma, há alguns cantos que foram retirados, ou muitas vezes ele é encaixado um no outro, mas isso é considerado também muitas vezes como uma perda. Se há uma perda, a gente muitas vezes tem que ser considerado. Para nós aqui, não estamos levando em consideração esta perda. Vamos dar continuidade novamente à aula, e agora falar sobre a forma ótima, ou seja, é o mínimo de área com o máximo de volume. Ou seja, sabemos que ao comprar um produto, não só pagamos por este, como também por sua embalagem. Ou seja, na embalagem, uma das propostas é estabelecer um formato adequado que utilize a quantidade mínima de material e o máximo aproveitamento ou volume. Assim, qual é a forma ideal para uma embalagem? Temos 3 etapas para responder a essa questão. Na aula de hoje, nós vamos tratar apenas de uma dessas etapas. Então, vamos lá começar a nossa aula. A primeira etapa da formulação e resolução. Primeiro, temos uma embalagem de leite. A forma é de um prisma de base retangular. Seria esta a forma ideal? De menor custo? De menor manuseio? Ou seja, vejamos a embalagem de óleo comestível, seja na forma de um cilindro, e com a mesma capacidade da embalagem de leite. Ou seja, vamos calcular a quantidade de material, seja a área, necessária para cada uma delas, supondo que o volume seja o mesmo para ambos. Ou seja, se você tem aqui o formato do leite e tem aqui do óleo comestível, tá? Então, o volume de um prisma, ele é dado de que forma? Ou seja, o volume do prisma é a altura vezes a largura vezes o comprimento. Ou seja, largura vezes comprimento é a área da base vezes a altura. Ou, simplesmente, o volume é a área da base, A vezes B, vezes a altura. Já o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Ou seja, a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Olha, sabemos que as embalagens têm o mesmo volume e a mesma altura. Daí nós podemos concluir a seguinte situação. Que situação eu posso concluir a partir daqui? Eu posso concluir a seguinte coisa. Primeiro, que o volume do prisma é igual ao volume do cilindro. Ou seja, o volume do prisma é A vezes B vezes H, igual ao volume do cilindro, que é πr ao quadrado H. Note que aqui que H com H, eu posso simplificar, ficando apenas A vezes B igual a π vezes R ao quadrado. Vamos supor que você tem um valor de A e você tem um valor de B. O valor de π nós já conhecemos que é 3,14. Se eu substituir esses valores, então, se eu tenho um valor conhecido para A igual a 6, um valor para B igual a 9, substituindo aqui, você tem π vezes R ao quadrado igual a 6 vezes 9. 6 vezes 9. Nós sabemos que isto é igual a 54. E como eu quero o R ao quadrado, aqui tem um pequeno errozinho, não é R ao quadrado, é apenas R, tá? Risca isso aqui. O valor de R seria a raiz de 54 sobre π. Se você divide aqui, pega π igual a... Você pode pegar o π com valor aproximado de 3,14, tá? Fazendo a substituição, tira a raiz e você encontrar aproximadamente 4,15. Com estas informações, nós podemos concluir primeiro, iniciando pelo cálculo da caixa na forma de um prisma de base retangular, a área total seria dada por quem? Por 2 vezes 16 vezes 9, lembrando que a altura a gente já tinha colocado inicialmente, que era 16, tá? Então, é 2 vezes a altura vezes B, mais 2 vezes 16 vezes A, mais 2 vezes A vezes B. Se você for olhar, vai dar um total de 588. Já com relação ao cilindro, a gente viu que é 2 vezes πr vezes H mais R, ou seja, 2 vezes π, que é 3,14, vezes 4,15, encontrado aqui anteriormente, tá? Vezes a altura, que é 16, mais 4,15. Fazendo essas multiplicações, você vai encontrar 524,79. Veja, com relação
ao prisma, você tem 588. Já com relação ao cilindro, você tem 524,79. Nessa situação, a gente vai observar que a gente tem um gasto maior em termos de área com o prisma, tá? Ou seja, conclui-se que a embalagem na forma retangular utiliza mais material que uma na forma cilíndrica. Ou seja, a diferença pode parecer pequena, porém, quando somado milhares de embalagens, essa diferença é significativa. Portanto, na aula de hoje, eu vou ficar por aqui. A gente vai estar vendo uma outra aula para estarmos concluindo com mais 2 etapas de utilizando essa modelagem matemática, tá? Vamos lembrar aqui que nessa modelagem matemática, aqui é um curso um pouco mais voltado para o ensino fundamental e médio. Se você for olhar a modelagem matemática um pouco mais avançada, você pode estar observando as equações diferenciais ordinárias, ou simplesmente que a gente chama de EDO, onde a gama de aplicações ela é maravilhosa. Então, você pode se deparar com alguns exemplos de aplicações em EDO que trazem muito mais significado para essa matemática. Então, eu vou encerrar essa aula por hoje. Espero que você esteja acompanhando. Próxima aula, nós vamos dar continuidade falando da segunda e terceira etapa e logo em seguida a gente vai passar uma atividade baseada nesta para que você possa estar desenvolvendo e trazendo um pequeno resumo de como proceder em cada uma delas. Então, eu paro por aqui, ficamos aqui nesta aula, então até a próxima.